Por que Cristo é chamado de o último Adão? Por que nós precisamos nascer de novo? Por que nós precisamos deste corpo de Cristo? Fique comigo, nós vamos abordar este assunto e aprender mais da palavra de Deus. Amém? Olá, meus irmãos e irmãs, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que a sua plenitude, a sua bondade, a sua amabilidade e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundantemente na tua vida e ele resplandeça grandemente no teu coração, amém? Irmãos, eu já abordei o assunto sobre o que é igreja, né? Sobre o que é o pecado, sobre batalhas espirituais, né? Sobre as consequências do pecado, né? Que é o peso do pecado. E hoje eu queria abordar um assunto, irmãos, por que nós precisamos deste corpo de Cristo, né? Por que a palavra diz que nós precisamos nascer de novo? E isso é importante porque eu já fiz um vídeo, né, sobre nascer de novo, já fiz um vídeo sobre pecado contra o espírito, né? Mas eu nunca fiz um vídeo focado por que Cristo é chamado de último Adão, né? Então eu queria fazer um estudo hoje só sobre essa questão, amém? Todos os estudos, eles todos se conectam, tá, irmão? Nascer de novo, não blasfemar contra o espírito, né? O pecado contra o espírito, o corpo que é a igreja, enfim. Mas cada assunto ele é abordado de uma forma de você, vamos dizer assim, expandir mais o conhecimento acerca de cada questão, amém? Então eu queria que os irmãos abrissem em 1 Coríntios, capítulo 15, e nós vamos ler do verso 12 em diante, amém? Aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre a ressurreição dos mortos, né? Porque já tinham pessoas distorcendo a palavra de Deus naquela época, falando que não tinha ressurreição dos mortos, né? Querendo já, naquela época, já descredibilizar e destruir a igreja do Senhor, né? Mas, como o Senhor disse, né, que até o tempo do fim o nome dele seria pregado entre as nações, né? Então, por mais que eles tentem distorcer, por mais que eles tentem trazer fermento para a palavra de Deus, sempre aqueles que são, como é que eu posso dizer, aqueles que têm sede, fome pela palavra de Deus, eles jamais serão enganados, amém? Então quero que os irmãos abram ali em 1 Coríntios 15, no verso 12 em diante. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Por que Paulo está dizendo assim? Que se esperamos em Cristo só nessa vida, ou seja, se nós estamos passando fome, frio, perseguição, morte, né? Pregando a Cristo que não ressuscitou ou que não tem ressurreição depois dos mortos, ele está dizendo, nós somos os mais miseráveis, né? Porque nós estamos fazendo algo que é em vão, né? E isso é um dos pontos que derruba a ideia, né, que Jesus é um mito e tudo mais. Irmão, o que esse povo fez pelo Senhor não tem explicação. Por isso que ele está usando esse argumento, né? Se Cristo não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? Deixamos família, estamos apanhando, sendo humilhados. Irmão, ninguém faz isso por loucura, não. Aí ele continua, né?
Ele fala assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, né, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe sujeitou, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por quê? Por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou ler até aqui, depois a gente continua. Amém? Então, Paulo está falando que Cristo ressuscitou, ele reafirma isso, né? Porque Paulo e os discípulos, eles eram testemunhas da ressurreição. Paulo, pela visão que ele teve do Senhor Jesus e pelas revelações que o Senhor deu a ele, né? Então, o encontro de Paulo com o Senhor foi algo sobrenatural, né? Diferente de todos os outros. E por isso que ele testifica que Cristo é o Messias tão aguardado pelo povo de Israel. Amém? E quando Paulo diz assim, ó, ali no verso 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, né? Por quê, irmãos? Porque este corpo que nós temos aqui, ele já vem decaindo desde a queda de Adão, né? Quando Adão ele transgrediu, né? Ele como eu expliquei no vídeo anterior sobre o que é o pecado, como que ele acontece, né? Que primeiro é gerada uma concupiscência, essa concupiscência ela é aceita, depois ela é gerada, né? Ou seja, ela é concebida e gerada no coração e depois ela é consumada, amém? E está ligado à concupiscência carnal, é ligado às vontades carnais, principalmente às questões sexuais. Por isso, irmãos, que Deus, quando ele disse que o homem ele deveria unir-se à sua mulher e ambos seriam uma só carne, essa foi a bênção que Deus deu. Qualquer coisa fora disso não foi permissão de Deus. Por isso que Paulo fala lá aqui nas cartas aos Coríntios, lá no capítulo 7, o marido, né, não deixa sua esposa e nem a esposa se afaste, né, por muito tempo do seu marido, a não ser por jejum e oração, para que Satanás não vos tente por causa da vossa fraqueza, né, que não tem resistência na carne, né. E ele diz assim, ó, digo como permissão, não como mandamento. Eu já separei um estudo para falar basicamente bem aprofundado sobre o que houve no Éden. E este estudo de hoje ele vai dar o pontapé inicial para o próximo vídeo. Daí sim vai ser um vídeo bem longo, tá? Eu creio que umas 2 horas. Então, se você quer aprender, então você vai aprender muita coisa ali que nós vamos estudar sobre a palavra que se fez carne. Amém? Então, irmãos, essa palavra que se fez carne é a própria manifestação de Deus. Porque, como eu já falei várias vezes lá no canal, em áudio, né? Se vocês não me vissem, vocês só ouviriam a minha palavra. Amém? Agora, quando vocês me veem, então vocês estão me vendo e eu sou o autor da palavra, eu que estou falando. Então, basicamente, quando o João diz, né, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus, ele estava dizendo que ele era a palavra. Amém? Mas, para o estudo aqui não ficar longo, só fiz uma introdução para os irmãos entenderem que quem reconstruiu o seu tabernáculo, quem desfez as obras de Satanás foi o próprio Criador por meio de um corpo. Este corpo
é chamado de ungido, escolhido, Messias, Cristo, enfim, todos eles têm o mesmo significado, amém? Deus escolheu o seu próprio corpo para nele habitar. Por quê? Porque Adão caiu. Em Adão, Deus ele sopra o fôlego da vida e começa a fazer parte, né, da vida de Adão. Mas só que Deus em Adão, ele não habitou com toda a sua plenitude, mas ele deu a oportunidade de Adão governar a terra, né, com autoridade, com domínio, e toda a terra foi sujeitada ao primeiro Adão. Né? Então Adão não era qualquer pessoa, não era um bobinho, não era alguém que não sabia o que era certo e o que era errado, tá? Isso aí nós vamos ver nos estudos que Adão sabia o que era certo e o que era errado, ele só não praticava as coisas erradas, amém? Então, quando Deus ele capacita Adão para governar, Deus dá, basicamente Adão ele representa toda a humanidade. Então Deus ele dá a humanidade, ele dá a terra e poder e autoridade sobre todas as coisas, sujeitou todas as coisas à humanidade. Então o papel de Adão era cuidar, governar a terra, amém? E é um poder muito grande, né, irmãos? Por isso que houve, por parte daquele que tentou Eva no Éden, né, por sedução, para derrubar Adão, derrubar a humanidade e ele passar a ser o governante deste mundo. Por isso que Satanás disse para Jesus, tudo foi me entregue. Ou seja, ele usou de artimanhas, né, para contaminar o corpo, né, para levar o nosso, no caso, o corpo de Adão e de Eva, à concupiscência carnal, à humilhação, né, à depravação, e este corpo ficar sujeito à morte. Não que ele fez o corpo ficar sujeito à morte, mas ele sabia, né, porque Deus já tinha dado a sentença, olha, se você comer do fruto, certamente morrerá. Comer do fruto é no sentido de se misturar com as coisas, com outros tipos de conhecimento, né? Não da forma como Deus ensinou. Então, quando há essa mistura entre o bem e o mal, né? Quando Adão ele sai do caminho do Senhor, ele é colocado em, vamos dizer assim, ele é jogado para a sua própria concupiscência e para a sua própria queda, né? E é por isso que a nossa carne, né? Este corpo, né? Quando fala em carne, tabernáculo, corpo, está falando de nós, né? Desse corpo que nós temos, que hoje ele é templo de Deus. Quando Adão cai, né? Deus ele se afasta deste templo, porque Deus diz, né? Tanto que Deus, quando chega para Adão, diz assim: onde é que você está? Ou seja, Adão já caiu da glória de Deus, né? Não que Deus não estivesse em Adão, porque Deus deu fôlego da vida, Deus deu conhecimento, Deus deu capacidade, Deus deu sabedoria. Só que Deus tira a autoridade de Adão. Deus tira o brilho da glória de Adão. Então Adão passa a ser um ser perecível. Por isso que ele fala que o corpo corrompe, né? Ele se deterioriza, ele apodrece e ele morre, né? Depois da morte, né? Então quando Deus dá a sentença para Adão, ele diz assim, por quanto fizeste isso, ele amaldiçoa a terra, né? Diz, maldita é a terra por tua causa, ou seja, Satanás vai ganhar a terra, mas a terra vai ser maldita, né? E ele diz que ao pó, né, Adão iria retornar, e porque ele era pó, né, e ao pó ele iria retornar, ou seja, Deus está dizendo, você vai morrer, né? Você vai voltar ao pó de onde eu te tirei, você vai voltar para a terra. E desde a queda de Adão, a morte reinou sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Amém? Então o poder de Satanás é o pecado, né, e a força do pecado é a morte. Né? Quem é que tem o domínio sobre o pecado? Quem é que governa no mundo do pecado? Satanás. Então, para libertar a humanidade do pecado, porque não é só essa morte, irmãos. Essa morte aqui é a morte do corpo. Amém? É o corpo que Deus deu, ele vai voltar para a terra. Ele vai ser perecível. Ou seja, aquilo que Deus fez, né, como diz lá em Eclesiastes, Deus fez o homem correto, né, em reta justiça. Foi o homem, a humanidade, né, no caso Adão, e depois outros, a sua descendência e outros, né, por meio da descendência de Caim, que transgrediram, ou seja, a humanidade buscou outros prazeres, mas Deus fez o corpo justo, né, para seguir a reta justiça. Então, quando o homem ele cai, ele pela sua própria concupiscência, como diz lá em Tiago, o Tiago explica certinho o que é o pecado, tá, irmão? Não adianta dizer que foi só uma desobediência,
Ah, foi só comer um fruto. Não, foi algo bem pesado, tá? Até porque vocês têm que pensar o seguinte: por que teve essa humilhação na cruz? Irmãos, não tinha como resgatar a humanidade se não fosse por isso, porque Deus disse, ó, que no dia que comer esse fruto, certamente morrerás. Então, a sentença da humanidade foi a morte, por causa de Adão. Só que Deus também deu uma promessa. Deus disse que a semente da mulher, né, no caso que viria algo futuro, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, essa semente, a partir dela, toda a humanidade seria restaurada. Amém? Então é aí que nós entramos em Yeshua, em Jesus Cristo. Amém? A partir dele, este corpo, né, que nós temos hoje, ele, ele não é que este corpo aqui ele vai ser restaurado. Amém? Nessa terra. Nessa terra, esse corpo ele ainda tem as suas vontades carnais. Ok? A diferença é que quando Deus ele habita no corpo de Cristo, né, no seu Filho, este corpo que Deus habita, Deus transforma, né, de forma espiritual este corpo. Por isso que fala que o último Adão ele é do céu, né? O último Adão é do céu, ou seja, as vontades do último Adão, os prazeres do último Adão, a vocação do último Adão é voltada para as coisas do céu, de Deus, do Espírito. Amém? Então Deus ele faz este novo corpo. Claro que vai ser um corpo de carne e sangue, vai nascer de mulher, porém não vai vir de uma relação sexual. Por mais que fosse abençoado por um casamento, ainda seria feita pela vontade da carne. Amém? Mas Deus ele desfaz essa obra do diabo, por isso que lá em Hebreu diz que ele se manifestou para desfazer as obras. Fala em João, desculpa, 1 João. É por isso que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Lá em Hebreus fala que ele também participou de carne e sangue, e lá no livro de 1 João ele diz que foi por isso que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E quando fala desfazer, irmãos, está falando de desfazer as obras do corpo. Só que Deus, irmãos, ele não pegou um corpo de alguém para desfazer. Deus ele fez um corpo do zero. Por isso que Yeshua é comparado ao Adão, porque Adão ele também foi feito do zero, né? Com os elementos da terra, e depois Deus sopra o seu espírito. Amém? Só que o último Adão, ele tem os elementos da terra, que é o corpo, que iria passar pela morte, porém toda a vontade, toda a mente, todo o desejo, tudo, preste atenção. O espírito inteiro daquele corpo era o Criador. Amém? Ele habitou naquele corpo. Ele disse para os profetas que ele faria um tabernáculo, diz lá em Ezequiel, e o meu tabernáculo estará com o meu povo para sempre. Por que diz para sempre? Porque quando nós nascemos de novo, é este corpo que vem habitar em nós de forma espiritual. Amém? Então, irmãos, só para vocês entenderem, por causa da queda de Adão, precisou que Deus fizesse um novo corpo. Este corpo ele faz no ventre de Maria, né, por isso que não teve relação sexual, e o espírito que viria habitar naquele corpo, que ainda habita, era o espírito de Deus. Né? Por isso que fala que o espírito do Senhor te cobrirá. É ele que faz toda a obra. Amém? Pelo ventre de Maria. Aí Deus, desde a concepção, desde a formação do corpo, nascimento, a obediência aos pais, aprendizado, tudo que aquele corpo fez foi a vontade de Deus, desde o ventre até a morte. Por isso que quando nós recebemos o corpo de Cristo, nós passamos a fazer somente a vontade de Deus. Não é que nós não vamos ter desejos de fazer as coisas do mundo, não estou dizendo isso. Mas os irmãos vão perceber que quando você nasce de novo, você faz as coisas do mundo porque você precisa viver neste mundo. Mas a vontade, o prazer, é isso que vocês têm que entender. O prazer é fazer as coisas de Deus. Amém? Então vamos lá. Vocês entenderam até aqui?
por causa da queda de Adão, este corpo ele apodrece, morre, vira pó, né? E ele entra, ele é o processo de corrupção. Esse corpo ele se corrompe. Ele não é um corpo que dura para sempre. Amém? Então Deus ele precisou vir até a Terra, né? Fazer o seu próprio tabernáculo e habitar nesse tabernáculo. Amém? E é isso que diz lá em Hebreus. Lá em Hebreus diz que assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou. No próximo estudo eu vou explicar todas essas questões. É bem complexo, mas tenho certeza que vocês vão entender e vai ser algo grandioso na tua vida. E aí, irmãos, vocês vão ver que o sacrifício na cruz é muito mais sério do que vocês imaginam. Irmãos, é muito mais sério. É por isso que diz em Hebreus 6, em Hebreus 10, para não voltar a pecar novamente. É sério, irmãos. Não é brincadeira. Por isso que as pessoas pensam, o Filho de Deus, Jesus, se eu pecar contra ele, eu não tenho problema porque eu não pequei contra o Espírito. Irmão, isso é um engano de Satanás. Porque tudo foi feito por Deus. Então essa aliança é Deus que fez, irmãos. Enquanto aquele corpo estava passando por todo o processo, toda humilhação, toda rejeição, tudo que ele passou até a sua morte, se você cuspisse nele, estou dizendo o pessoal da época, né, os fariseus, humilhasse, né, rejeitasse, xingasse, cuspisse nele, tudo isso foi permitido, porque aquele corpo ele precisava ser rejeitado. Por quê, irmãos? Porque o ódio das trevas de Satanás é porque ele não tinha poder sobre aquele corpo. Quando aquele corpo ele é tentado no deserto, existia algo que é a maior força de Satanás, que são os prazeres da carne. E esses prazeres da carne aquele corpo não tinha. Ele foi afligido com as vontades carnais, com todo tipo de tentação. Mas ele resistiu até o fim. Por quê? Porque ele fazia a vontade de Deus. E é somente por meio deste corpo que nós conseguimos resistir à vontade da carne. Amém? Então, por meio de Adão, a morte entrou no mundo e reinou, né? E depois Deus vem para desfazer as obras do diabo. E é aí que entra o último Adão. Né? Por isso que Jesus diz, né? Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Por que é nascido do Espírito? Porque a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, espiritualmente o teu corpo adâmico morre e é cravado na cruz. Amém? Satanás não tem mais poder sobre este corpo no sentido de dominar, de levar você a fornicar, adulterar, roubar, matar, fofocar, falar mal dos outros e tirar proveito, né? Mentir para ganhar dinheiro, avarento, nada dessas coisas que vai desagradar desagradar a vontade de Deus. A tua carne não vai mais conseguir seguir por este caminho. A tua carne, ela vai... Eu não estou dizendo que você não vai passar por isso, tá? Não é que você vai virar que muita gente diz, ninguém é santo, só Jesus era santo. Claro que só Jesus era santo. Por isso que nós temos que ter ele. O que é santo? O que é ser perfeito, irmãos? Quando você recebe o corpo de Cristo, eu vou dar um exemplo. Nós estamos sujeitos, sim, a estar numa situação em que nós acabamos falando coisas que não agradam ao Senhor. E onde está a perfeição? Reconhecer que aquilo que você falou está errado e você se arrepende para o Senhor. Amém? Você se ira com alguém, você se estressa com alguém, a sua vontade é de avançar em alguém. Qual que é a perfeição? Você contrai aquilo, você segura aquilo e você pede perdão. Então, essa é a perfeição. É você reconhecer as suas falhas e sempre manter no caminho da retidão. Ser perfeito é reconhecer que você precisa 100% do corpo do Senhor Jesus. E não se curvar à vontade da carne. Ela vai te pressionar. Ela vai até te fazer tropeçar. Mas ela não vai te derrubar para a humilhação. Ou seja, você não vai cometer os pecados de morte. É aquilo que eu já expliquei. Amém? Mas os erros vai respingar na gente, como o Marcos, que abandonou Paulo, covardia. Né? Então são várias situações que nós erramos. E é por isso que nós temos que ter esse corpo de Cristo. Entendido até aqui? Então nós vamos continuar, acho que é do 32, né?
Deixa eu ver. Vou ler do 31 em diante, né? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós por Cristo Jesus nosso Senhor. C. Como o homem combatia em Éfeso contra as feras, e aqui ele fala das batalhas espirituais, contra os deuses pagãos, e principalmente contra os judeus cabalistas, feiticeiros que mentiam, acusavam para Paulo ser preso e até morto. Quem me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Paulo está dizendo, tudo que eu passei, as humilhações, batalhas espirituais, adiantou alguma coisa se Cristo não ressuscitou? Comamos e bebamos e amanhã morreremos, né? Aí ele cita Isaías. Tem aquela passagem, né? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, as pessoas terrenas, as pessoas que querem os prazeres carnais, faça o que tu queres, pois é o todo da lei, né? Ai, tem que aproveitar a vida. Ai, aproveita enquanto é tempo. Daí morre no pecado e vai para o inferno. Pela misericórdia do Senhor, nós aprontamos e hoje estamos aqui convertidos no caminho do Senhor. Eu tenho certeza que você aí, você que está no caminho da perdição, escuta, irmão, volte para o caminho do Senhor. Volte enquanto é tempo. Não vai nessa de comamos e bebamos que amanhã morreremos. E não fique esperando, o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem, nem os crentes gostam de falar, Deus tem um propósito na tua vida. O propósito é salvação, irmãos. Fora isso, não tem outro propósito. E é claro que Ele vai te usar depois da tua conversão. Daí são os propósitos e as vontades de Deus, não é para a tua vida, amém? Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, as distorções, as falações, as mentiras, né? O fermento da palavra de Deus corrompe. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Aí ele fala, digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E como que os corpos, e com que corpo virão? Com que corpo virão, né? Aí Paulo diz, insensato. O que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer, né? E quando semeais, não se semeia o corpo que há de nascer, mas simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Então Paulo está dizendo, Paulo repete aquilo que o Senhor Jesus disse, que se ele não cair na terra como um grão de trigo e não morrer, ele não poderia gerar muitos frutos. Ou seja, precisava passar pela morte. E aí que os irmãos vão entender o mistério da morte. E quando semeia, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, a outra a carne dos animais, e outra dos peixes e outra das aves. Há corpos celestes e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ou seja, Paulo faz uma alegoria, um exemplo, né, dos corpos celestes, inclusive a própria ciência fala, né, dos corpos celestes, fala dos corpos dos animais, né, e cada um tem o seu próprio corpo, tem o seu próprio sangue, né, e depois ele fala do corpo humano. Por isso que ele diz, olha, que este corpo é um corpo de corrupção. E corrupção, irmãos, é porque morre. E quando morre, ele vai se decompor, vai se corromper, não vai ter mais sustentação, vai apodrecer. Aí diz assim, ó, semeia esse corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, ou seja, corpo glorificado. Que é o corpo que aí sim nós vamos receber o corpo igual do Senhor Jesus. Semelhante, né? Semeia-se em ignomínia, né? Em vergonha, né? Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito. Aí ele vai falar aqui, ó. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, né? Deus soprou em Adão, ele se tornou alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor. E aqui ele fala o Senhor naquele sentido de o poderoso, soberano. É do céu.
qual terreno tais são também os terrestres, e qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Precisa passar pela morte. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando Paulo fala em todos dormiremos, irmãos, é no sentido que o corpo dele está aguardando voltar incorruptível, amém? Mas o espírito dele não, o espírito dele está vivo, né? Então, agora, quem for arrebatado vai deixar esse tabernáculo, porque as pessoas pensam que vão ser arrebatadas vivas. Não, 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 não. Carne e sangue não herdam o reino de Deus, então você tem que passar pelo processo da morte. Porém, ele diz assim, ó, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, as pessoas que forem arrebatadas, elas já vão passar pelo processo da transformação. Elas não vão deixar o corpo delas dormindo na terra, né? Voltar ao pó, né? na incorrupção. Mas eles vão ser transformados passando pela morte, uma morte que não vai sentir dor e sofrimento, ok? Mas tem que morrer, tá? Se o corpo de Cristo morreu, todo mundo vai ter que morrer. E essa última trombeta, nós vamos chegar um dia lá no Apocalipse, nós vamos ver que é quando o Senhor Jesus vem. Porque convém que isso que é corruptível, ele está falando do corpo, né, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, ou seja, do corpo voltar a ter a glória, né, de se alimentar, de ter aquele corpo que não vai passar pela morte de novo, né? Porque isto que é mortal se revista da imortalidade, tá vendo? Esse aqui é perecível, ele morre. Então ele precisa de um corpo incorruptível para viver na eternidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, dando continuidade aqui. Porque convém que isso que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, quando estivermos revestidos da glória de Deus, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, é a parte em que a morte ela é derrotada e nunca mais ela terá poder sobre a humanidade. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então, os irmãos veem que não basta, né? Eu aceitei Jesus, né? Não, você tem que ser firme e constante, ou seja, para que as suas obras provem que você nasceu de novo. Isso é para todos nós, tá? Então, Paulo reafirma aqui que o aguilhão, né, aquilo que a morte tem força, poder, né, é o pecado, né? O pecado é o poder, é a força da morte, né? E a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? Porque é a lei que acusa o pecado, né? Então, quando você está em pecado, a lei te acusa. Você é mentiroso, você é ladrão, você é assassino, você é maldizente, você é beberrão, você é fornicador, você pratica sexos abomináveis diante de Deus. Então, é a lei que acusa, né? Por isso que Paulo diz que a lei é santa e boa, porque ela acusa. E aqueles que estão na lei, né, estão sobre a graça, ou seja, sobre a lei de Cristo, né? Que é o nascer de novo em Cristo Jesus, amém? Então, precisamos ser esse último Adão, né? Primeiramente, nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. Fazendo isso, nós recebemos o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Amém? Irmão Liseu, mas o Espírito Santo é uma coisa, e Jesus é outra, e Deus é outra. Não é o que Paulo diz. Há um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma
né? Um só Espírito, né? E um só Senhor, e um só Deus. É sempre um. Amém? Bom, irmãos, então só para a gente terminar, finalizar aqui, eu queria ler mais 3 versículos. Na verdade, mais, mais 4 passagens aqui, né? A outra passagem que eu queria ler é lá em 2 Coríntios 3, né? E diz assim, ó, ora, o Senhor é o Espírito, presta atenção. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então, quando eu falo que nós precisamos desse corpo espiritual de Cristo, que é o que Deus preparou para nós, que é o que Deus, desde o sacrifício na cruz, Ele nos concede, este corpo espiritual que reflete essa imagem. Por isso que Deus não olha mais para nós como pecadores que nós éramos antes. Agora nós refletimos a imagem do Senhor. Amém? Então, irmãos, é nesse sentido desse corpo espiritual que eu venho falando, né, que é o que está nas Escrituras. E nós precisamos, porque sem esse espírito, né, sem essa aliança, sem firmar essa aliança, nós não poderemos ver a glória de Deus, nós não poderemos ter entendimento das Escrituras, nós não poderemos entrar no reino de Deus e nós não conseguiremos vencer o pecado. Amém? Como eu falei antes, as tentações vêm, às vezes a gente vai dar uma escorregada, como diz assim, mas nós não vamos cair para o lado do pecado de morte. Por que nós não vamos cair, irmão? Porque o nosso espírito ele vai estar conectado com o Espírito Santo. E ele não vai nos deixar cair. Porque a palavra diz que o Senhor ele não dá nenhum tipo de prova que nós não podemos suportar. Amém? Então, se acaso a pessoa cair, não foi porque Deus me provou, Deus me colocou no profundo, Deus me colocou no abismo, Deus me esmagou, mas tem que ver se você nasceu de novo, né? Porque se tu nasceu de novo, Deus não vai fazer isso contigo. É claro que se nós formos comparar a primeira igreja, né, os discípulos ali, o início do evangelho, o que eles passaram, irmãos, foi realmente algo assim, né? Foi terrível, assim, né? Mas era o próprio Satanás querendo vencer, né, a igreja. Mas o Senhor usou até quando foi necessário, né? Livrando da morte, muitas vezes, como o apóstolo Paulo diz, né? Quando ele escapou daquele naufrágio, ele foi picado por uma cobra, uma serpente venenosa e não morreu, e aquilo ainda ajudou a converter toda a tribo, né? Então, irmãos, é o Espírito que nos fortalece para a gente não cair em transgressão, amém? Então, quando você vê aí uma pessoa que diz, não, eu tenho o Senhor Jesus, mas eu não consigo largar a pornografia, irmão, infelizmente, tu não tem o Espírito. O Espírito Santo não vai deixar você cometer algo nesse sentido. Por isso, irmãos, eu sempre falo de duas, uma a pessoa blasfemou contra o Espírito, ou ela nunca conheceu o Cristo de verdade. Não existe meio termo. A própria palavra diz sim, sim, não, não. Ou é de Cristo ou não é. Amém? E se for e voltou a fazer isso, você blasfemou. Então é isso. Eu queria... tem mais uma aqui. Deixei separado para ser mais rápido. 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus disse, das trevas brilhará a luz. É quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Então nós temos esse resplendor da face de Cristo, deste último Adão, né, que Deus preparou para que nós pudéssemos nascer deste último Adão. Nós carnalmente nascemos do Adão caído, o Adão carnal, o Adão que pecou. Espiritualmente nascemos do último Adão, que é Cristo, amém? Que é o corpo que Deus preparou. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. É este corpo que nós precisamos. O próprio Cristo disse, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não poderá ver o reino de Deus. E lá em Efésios 4, irmãos, diz assim, ó, quanto à antiga maneira de viver,
vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ou seja, do velho Adão, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, ou seja, do novo Adão, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Quem quer a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Deus, a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é isso. O último Adão é Cristo. É este corpo que Deus preparou para que nós recebêssemos e nos uníssemos a Deus por meio deste corpo. E quando o nosso corpo for revestido de glória, seremos semelhantes a Cristo na eternidade, estaremos diante dele face a face. E aí logicamente, muitas coisas que nós ainda não entendemos, que nem os próprios discípulos e os profetas entenderam, teremos a eternidade para entender. Amém? Então, meus irmãos, era isso, né? Espero que os irmãos tenham entendido, né, sobre a questão do último Adão. É claro que é um estudo bem mais demorado, mas eu creio que deu para entender. E bem rapidamente, irmãos, em Hebreus 9, do 23 ao 24, diz assim, ó, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos. Isso aqui é interessantíssimo. Figura do verdadeiro. Qual que é a figura do verdadeiro? O corpo. Porém, no mesmo céu, olha que interessante isso, para agora aparecer por nós perante a face de Deus. Amém? Então Deus vê a face de Cristo. Ele não nos vê, ele vê Cristo. E se você recebe a Cristo, automaticamente ele está vendo, te ouvindo e estando junto contigo. Amém? Esse aqui, irmãos, essa passagem eu só citei agora por último, mas no estudo que eu estou fazendo eu quero abordar mais este assunto, porque quando a palavra diz assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Mundo, irmãos, quando a gente vai ver no hebraico, Olam, se eu não me engano, significa mundo vindouro, né? E também significa ordem, significa universo, tem vários significados. Então, quando Deus diz que amou o mundo, Deus amou a ordem, ou seja, Deus amou as coisas organizadas, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tudo organizado até chegar no homem. E depois, no sétimo dia, ele contemplou a sua glória. E também significa mundo vindouro. Então, Deus amou o mundo vindouro. Amém? Porque eu já vi pessoas dizendo, se Deus amou o mundo para pagar pelos pecados, por que ainda tem pecado no mundo? Irmãos, porque nós não somos do mundo. Este mundo jaz no maligno. Não é este mundo que Deus amou. Deus amou o mundo vindouro, Deus amou a ordem e Deus amou o seu próprio corpo, que é o corpo de Cristo. Amém? É este corpo que representa os céus e a terra. Quando Deus ele forma Adão, o que Deus faz? Deus conecta céus e terra, soprando na narina de Adão. Ou seja, Adão começa a fazer parte da vida. Deus habita em Adão. E agora o que Deus faz? Deus, por meio do corpo de Cristo, né, ele reconecta isso. Ele desfaz as obras de Satanás, conecta de novo a humanidade a ele por meio do corpo de Cristo. E é essa face que Deus vê, é essa face que nos representa, é este corpo que está diante de Deus, é este corpo que intercede por nós quando nós oramos em todos os sentidos. Quando você se arrependeu, né, bem rapidamente agora, senão vai ficar muito longo, já deve ter passado de 40 minutos, você não teve uma experiência de conexão com o mundo espiritual, algo diferente de tudo que você já passou? Então, irmãos, eu tive essa experiência. Então, quando a gente se conecta com Deus, quando Deus vem e passa a habitar em nós, ele não está lá no céu, como muitos pensam, como os testemunhos de Jeová pensam, que está lá sentado como se fosse um senhorzinho aguardando os últimos dias, né? Não, irmãos, Deus está em todos os lugares. E Deus também habita em nós. Por isso que quando nós nascemos de novo, nosso homem velho, Adão, ele é crucificado na cruz com Cristo. E daí nós ressuscitamos espiritualmente falando com ele, como o apóstolo Paulo diz, desperta tu que dormes e Cristo resplandecerá sobre ti.
E essa face é este corpo que nós recebemos, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado. Que o Senhor te abençoe. Nos vemos na próxima. Fiquem na paz. E agora curta, comente, compartilhe e fique na paz do Senhor.